Cartesiano ainda está em cena. Nesta aula nós vamos ver a equação de uma reta na forma segmentária e paramétrica. A Equimancheta continua acelerando nas retas. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o nosso estudo da reta, não é isso? Reta no plano cartesiano. Vocês lembram que na última aula a gente comentou a equação reduzida e coeficiente angular, que eu frisei para vocês que é o assunto central da geometria analítica, né? Quer dizer, coeficiente angular é um assunto que vocês têm que dominar. Lembrando rapidamente, como é que a gente tinha definido para vocês, lembram? O coeficiente angular usa-se tradicionalmente a letra M. Então, coeficiente angular, M no caso é a tangente de alfa, onde o alfa é o ângulo que a reta vai formar com o eixo X. Isso que é importante vocês guardarem. Então, a equação geral a gente já viu, lembram, né? AX mais BY mais C igual a zero. Equação reduzida, Y igual a MX mais N, o M coeficiente angular, o N coeficiente linear. Equação segmentária é o que a gente vai comentar agora, tá certo? Então acompanha só. Tá, vamos continuar o estudo das retas, então. Então, quer dizer, antes da equação segmentária, a gente vai ver o seguinte, equação de uma reta, olha só, equação de uma reta dado M coeficiente angular e um ponto. Então, isso é importante, quer dizer, para caracterizar ou para construir a equação de uma reta, é claro que eu poderia ter que situação, ele pode me dar, por exemplo, dois pontos distintos. Se ele me der dois pontos distintos, eu trabalho com o determinante e escrevo a equação rapidamente. Agora, outra maneira importante para vocês, se ele me der, por exemplo, um ponto e o coeficiente angular, que é o que a gente vai comentar agora. Então, acompanha só. Então, novamente, nós temos o plano cartesiano, então a gente pode associar a reta R, pode associar os pontos, no caso P e Q, está aqui o ângulo alfa, o ângulo que a reta vai formar com o eixo X, as coordenadas tradicionais, que a gente vai fixar o ponto P. O ponto P, coordenada x0 e y0, a gente vai mudar um pouquinho agora. Coordenadas do ponto P, x0 e y0. Isso aí, coordenadas do ponto Q, então a gente vai colocar como sendo xy. Então, é como se estivesse variando no caso aqui. De tal forma que o ponto P não coincida com o ponto Q. Então, esse ponto Q pode variar, ele pode passear à vontade aqui. Então, novamente, a gente vai associar um triângulo retângulo, olha só. O triângulo retângulo da aula passada. E também vamos recordar a definição de coeficiente angular. Olha só, o M, coeficiente angular, a tangente de alfa. Se o ângulo que a reta, que a gente associa, forma com o eixo X no sentido anti-horário alfa, então é claro que este ângulo também é alfa. E nesse triângulo retângulo, vocês vão aplicar a definição de tangente, porque a tangente de alfa é a definição de coeficiente angular. Então, a tangente, vocês lembram, né? Cateto oposto, cateto adjacente. Então, este segmento aqui vai ter que medida, isso vai ser o y menos y0, o cateto oposto. E o cateto adjacente, pelo desenho que a gente fez, vai ter que medida x menos x0. Então, o M, tangente de alfa, passa a ser quem? Y menos y0 sobre x menos x0. Se vocês multiplicarem em cruz, então está aqui a equação da reta R. Y menos y0 igual a mx menos x0. Que recebe o nome de equação diferencial, só para vocês tomarem conhecimento. Só essa equação, ela é extremamente importante em exercícios de geometria analítica, certo? Determine a equação da reta, sabendo-se que, etc. Então, uma das maneiras de determinar é o seguinte, se vocês determinarem um ponto que esteja na reta e o coeficiente angular. Conhecido um ponto e o coeficiente angular, fica muito fácil escrever. Então, qual é a equação que vale a pena vocês memorizarem? Qual que é? Equação da reta, então, dado o coeficiente angular e um ponto. Qual que é? Y menos y0 é igual a m, que multiplica entre parênteses, x menos x0. Lembrando que o m é o coeficiente angular. x0 e y0, coordenadas dos pontos. Acompanha só, mais uma vez. Olha só, está aqui a equação. Então, vocês têm lá, y menos y0 é igual a m, x menos x0. x0 e y0, coordenadas do ponto. Coordenadas do ponto que pertence à reta. E o m, o que é? É o coeficiente angular. É claro, quando existir o coeficiente angular, vocês vão poder usar essa equação para determinar ou para escrever a equação da reta. É isso. Só na sequência a gente vai ver o seguinte, equação segmentária. Porque a gente já viu equação geral, equação reduzida. E equação segmentária, de vez em quando, aparece também. Não com muita frequência, mas aparece. Então, vamos ver o que é equação segmentária. Acompanha. Então, está aqui, no item F, equação segmentária da reta. Só se vocês olharem no desenho, então a gente vai considerar novamente o plano cartesiano. Agora, uma reta R, tá certo? De tal forma que intercepta os eixos e que não passa pela origem, do plano cartesiano. Então, essa é uma condição importante que vocês têm. A reta não passa pela origem. E a gente vai marcar os pontos de corte, olha só, os pontos de corte nos eixos. Então, a reta R vai cortar o eixo X no ponto A, que eu estou usando como coordenadas P0. Então,
Primeira coordenada do ponto A, P. Segunda coordenada, 0, porque é um ponto que está no eixo X. E corta o eixo Y no ponto B. Que coordenadas, que letras que a gente vai usar? Agora vocês estão percebendo que eu estou usando as letras P e Q. Então, corta o eixo X no ponto A, coordenadas P0. Corta o eixo Y no ponto B, coordenada 0 Q. Ponto do eixo Y é porque a primeira coordenada é 0. Ponto do eixo X é porque a segunda coordenada é 0. Agora, para chegar nesta fórmula que eu coloquei para vocês, o que a gente vai fazer é o seguinte, olha só. Conhecidos pontos de corte, quer dizer, conhecidos-se os dois pontos, os pontos de corte nos eixos, como é que eu escreveria rapidamente a equação da reta que passa por esses dois pontos? Como? Eu posso usar o determinante. É só questão de vocês usar aquele determinante que a gente já comentou. Pegar aquele determinante igual a 0. Então, se vocês construírem o determinante, igualarem a 0, desenvolverem, etc., reduzirem termos semelhantes, etc., vocês vão chegar na seguinte expressão que eu coloquei para vocês. Está aqui, ó. Então, está aqui a equação segmentar. Então, a equação segmentar é a equação do tipo x sobre p mais y sobre q igual a 1. Detalhe, o segundo membro é sempre igual a 1. Olha só, esse é o detalhe importante. Então, repetindo, x sobre p mais y sobre q, isso aqui é igual a 1. Agora, o detalhe, outro detalhe importante. O p que aparece embaixo do x é exatamente a primeira coordenada do ponto onde a reta corta o x. E este q passa a ser quem? A coordenada do ponto aonde vai cortar o y, olha o detalhe. Então, a primeira coordenada do ponto P, ou melhor, a primeira coordenada do ponto A aparece embaixo do x. A segunda coordenada do ponto B aparece embaixo do y. Então, equação segmentar, vocês estão percebendo, em outras palavras, os pontos de corte aparecem exatamente na própria equação. Então, a equação segmentar é uma equação de que tipo? X sobre P mais y sobre q igual a 1. Aonde P e Q são exatamente o que? As coordenadas dos pontos. Supondo que este ponto aqui seja 1 e este aqui também seja 1, como é que ficaria a equação então? X sobre 1 mais y sobre 1 é igual a 1, ou seja, x mais y igual a 1. Então a equação segmentária é exatamente isso, quer dizer, equação da reta do tipo x sobre P mais y sobre q igual a 1, aonde P e Q são os pontos de corte. O P em termos no eixo x e o Q em termos no eixo y, tá certo? Bom, então na sequência a gente vai ver o seguinte, equação paramétrica, é um outro tipo de equação que aparece não com tanta frequência, mas é importante a gente comentar. Tá certo? Equação paramétrica, vamos ver o que é isso, acompanha só. Então, nós já estamos no item G, equações paramétricas da reta. Então, a gente vai colocar a reta R em função de um novo parâmetro de uma nova letra, tradicionalmente a letra T. Então, eu coloco x em função de t e o y em função de t. X em função de t e y em função de t. Aonde o f de t e o g de t são o quê? São funções lineares de t. E o t, no caso, é um parâmetro. Então, para esclarecer para vocês, nós temos um exemplo bem simples, olha só. Então, o exemplo é o seguinte, dada a equação da reta R, vocês estão percebendo que está na forma paramétrica, porque eu tenho o x em função de t e o y em função de t. Claro que poderia ser qualquer letra, a exceção do próprio xy. E, tradicionalmente, a gente usa a letra T, tá lá. Podia ser a letra P, só para lembrar de parâmetros, tá aqui. Então, se lembra da equação da reta na forma paramétrica, é claro, a gente está desenvolvendo toda a teoria da geometria analítica em termos de que tipo de equação, basicamente? Equação geral e equação reduzida, tá certo? Então, se ele der equação segmentária, eu posso jogar para geral ou posso jogar para reduzida. Se ele me der equação paramétrica, eu mesmo vou comentar. Então, o que vocês têm que saber fazer é jogar para a forma geral ou para a forma reduzida, em cima desse tipo de equação que a gente está desenvolvendo a analítica para vocês. E como é que eu faço isso? É muito simples, olha o exemplo. O x é 2t, o y é t mais 1, eu vou fazer o seguinte, várias maneiras, uma delas, eu vou isolar o parâmetro. Isolo o t na primeira, x sobre 2. Isolo o t na segunda, vai dar y menos 1. Agora, eu posso, pela transitiva, igualar. Se t é x sobre 2 e é y menos 1, então é claro que y menos 1 é x sobre 2. Y menos 1 é x sobre 2. Agora eu coloco, por exemplo, aqui particularmente, eu coloquei para vocês na forma geral. Então a equação paramétrica, colocando-se na forma geral, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar a equação x menos 2y mais 2 igual a 0. Então aqui vocês têm exatamente a equação geral. Agora o que é importante dos tipos de equação de reta que a gente viu, são as duas principais. Quais são? Equação geral e equação reduzida. Com essas que vocês têm que saber trabalhar. Só para terminar, vamos dar uma olhada em um exercício importante de aplicação para vocês. Acompanha só.
Então, o exercício da Universidade Federal lá do Pará, olha só. Então, o exercício é esse aqui, ó. Nós temos o ponto P, que pertence à reta R. O ponto T, coordenadas A e B, pertence à reta R. Tudo bem. O coeficiente angular da reta R, ele me diz que é o P minúsculo. O coeficiente angular da reta R é P minúsculo. O que ele quer que eu determine é o seguinte, determinar a equação da reta. No caso específico, ele quer a equação geral. É claro que se o exercício não disser nada, vocês coloquem lá a resposta na forma de equação geral ou equação reduzida. Nesse caso, ele pediu a equação geral. Então, vamos colocar na equação geral. Então, vamos à resolução, olha só. Quer dizer, repassando para vocês rapidamente, tem um ponto P que está na reta R. Ele dá o coeficiente angular como sendo P minúsculo. Ele quer que eu ache exatamente a equação da reta. Mas isso se enquadra exatamente na equação diferencial que a gente comentou para vocês, não é? Se enquadra exatamente na equação diferencial. Por quê? Porque ele deu o coeficiente angular e deu um ponto. Olha a equação diferencial aqui. Y menos Y0 é igual a mx menos x0. Lembrando que o m é o coeficiente angular, x0 e y0 coordenadas do ponto, não é? É só questão de vocês substituírem. Y menos y0, a segunda coordenada é b, substituo. Então, y menos y0, isso vai ficar y menos b. O coeficiente angular é m. No caso, é p. Substituo, coloco p. E x menos x0, primeira coordenada do ponto é a. Está aqui. Agora é só questão de desenvolver. Y menos b, p que multiplica x menos a, p vezes x, px. P que multiplica a, p vezes a, está aqui com o sinal de menos. Agora eu vou colocar, como ele pediu na forma geral, primeiro x, depois y, um termo independente. Isso vai ficar px, não é? Px, que é mais? Menos y, mais y, jogo para o segundo membro, menos y. Que é mais? Menos b, jogo para cá, mais b. Menos pa, fica o menos pa igual a zero. Então está aqui a equação geral. Px menos y mais b menos pa igual a zero. Está aqui. Tá certo? Então, na próxima aula a gente vai ver o seguinte: paralelismo e perpendicularismo. Também importante para vocês, assunto importante da geometria analítica. Fiquem ligados. Tchau para vocês.